Bom dia, igreja. Graças a Deus, do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui na casa do Senhor, nesse dia abençoado, agradável, gostoso. Vamos iniciar nosso culto, então. Hoje a gente não tem o pastor Renan, ele foi para Presidente Prudente fazer uma pregação ontem à noite e para outra hoje de manhã. Então nós estaremos aqui conduzindo o culto ao Senhor. Para iniciarmos, eu peço que a igreja abra em Salmo 96. Vamos fazer a leitura de todo o Salmo 96. Bom, Salmo 96, a palavra do Senhor diz: Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todas as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e poderoso. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor. Pois ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, pois tu és grande, ó Pai, e a ti tudo devemos. O Senhor é Criador de tudo e de todos, e somos gratos a ti por isso, Pai. Estamos aqui hoje para louvar o teu nome e cultuar-te. Pedimos
Senhor aceite o nosso culto alegre, de bom grado, Pai. Sabemos que somos pequeninos diante de Ti e sem Ti não somos nada. Pai, peço que o Senhor nos governe, comande os nossos corações, que a Ti te devemos toda a glória. Te peço isso em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Assim como esse salmo dizia, né? A natureza louva ao Senhor. Que nós, seres aí pensantes, possamos entregar o nosso culto também com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com o nosso coração. Em nome de Jesus. Teu querer
aleluia. E assim, nesse espírito de adoração, nós queremos entronizar o Senhor neste lugar. Que toda a honra e toda a glória seja direcionada somente a Ti, Jesus. Em nome do Senhor. Aleluia. Gostaria de chamar a Ana Laís e ela vai estar fazendo a leitura do Evangelho. Cumprimento a igreja, graça e paz. Amém. Então nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Mateus. Nós leremos Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 28. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Por trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentaram a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Pai, por essa grande obra de salvação que o Senhor cumpriu e ainda cumpre em nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, por todo o sofrimento naquela cruz, por todo o preço que foi pago em nome de mim, em nome das pessoas que o Senhor escolheu. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito. Continue cuidando de nós, que as Suas promessas sejam cumpridas e que nós possamos confiar firmes em Ti, firmes nas promessas que o Senhor tem feito para nós. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade, vamos fazer agora a confissão de pecados. Peço que vocês abram a Bíblia aí em Mateus mesmo, continuando em Mateus 18. Nós leremos do 6 ao 8. Mateus 18, do 6 ao 8. A palavra de Deus diz: mas se alguém quiser cair em pecado, um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Então aqui Jesus alertou sobre a gravidade do pecado. Na primeira parte ele fala que praticamente seria melhor a gente morrer do que a gente fazer o outro pecar. Então a gente tem a gravidade do pecado e temos também como que é grave a gente levar uma outra pessoa a pecar. Então que a gente não seja a pedra no sapato, de outras pessoas e induza o outro a pecar. E mais para o final ele fala que a gente deve tratar com tolerância zero o pecado e tratar ele com extrema urgência, que seria muito melhor a gente não ter algum dos membros do que a gente pecar. Então a gente consegue ver como a gente precisa cortar mesmo o pecado, porque ele vai afastar a gente do Senhor. Então vamos, cada um nesse momento, fazer a sua confissão de pecados e no final eu peço que a Mariana quebra o silêncio, faça uma oração. Pode ser, não? Pai, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Nós reconhecemos que é a Sua grandeza em nos reconhecer que faz-nos ser alguém para o Senhor. E obrigado, Deus, por olhar daí de cima e ter compaixão de nós, Pai, por nos perdoar. Que o Senhor encontre em nós corações quebrantados, corações contritos, Senhor, porque nós sabemos que esse coração, Senhor, não rejeita, Deus, e que o Senhor encontre em nós o arrependimento todos os dias, porque nós sabemos, Pai, que a nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza, ela é má, Jesus, mas o Senhor é aquele que nos ama e é aquele que nos perdoa todos os dias. Obrigada por isso, Senhor.
Obrigada porque nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o Senhor nos faz, Pai. Obrigada por isso, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Que o Senhor todos os dias acenda essa luzinha, Senhor, em nós. E assim como foi dito, não somente em nós, do nosso coração para os nossos pecados, mas na nossa corresponsabilidade também com o nosso irmão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé mais um instante. E a canção que a gente vai cantar agora, ela fala assim, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar e dizer que eu te preciso, né? Então que você se declare mesmo para o Senhor e use esse se derramar como entregar mesmo tudo que está dentro de você, em adoração, em louvor, em graça. Pai, nós queremos nos derramar a Ti, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto. Obrigada, Jesus.
possamos nos derramar diante de um Deus vivo, diante de um Deus que é soberano sobre tudo. Nós cremos, Pai, que Teu Espírito habita em nós, cremos que a Tua palavra é a verdade, cremos que ela é inerrante, infalível, cremos que o Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Deus. Nós possamos nos derramar diante do Senhor, Pai, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegou o tempo de nós orarmos uns pelos outros, pelos pedidos de oração da igreja. É bíblico, né? Deus nos instrui através da Tua palavra, que nós precisamos orar um pelos outros, interceder por aquilo que um ou outro está passando, seja ela palavras de gratidão, palavras, pedidos de oração sobre enfermidade, sobre vida profissional, enfim, qualquer tipo de pedido. E eu queria abrir para os irmãos, para a gente poder. Estou procurando um papel aqui para me marcar. E vou estar marcando o pedido dos irmãos. Davizinho? A família do Davi. Pedrão? Verdade, uma bênção ter eles aqui com a gente, né, Pi? O que mais? Irmã Valéria? Rádio, né? Eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela Bel, que ela amanheceu hoje com um pouco de tontura e acho que deve ser o labirintite atacado, né? Mas está medicada lá, está deitada, e que o Senhor venha operá-la. Amém, glória a Deus. Estava pela irmã Bel, que ela não amanheceu muito bem hoje. Mais alguém? Irmã Maria? Pela família da irmã Maria, pela família da igreja como um todo, né? Vamos estar orando por todos. Eu, há algumas semanas, tinha pedido oração para o pai de uma amiga que estava internado na UTI de fazer alguns dias, e esses dias ela colocou que ele pôde sair, assim, ele ainda se mantém no hospital, mas agora ele pôde sair para ver os cachorrinhos lá na frente, assim, então, orar para que ele continue se recuperando, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele se chama Luiz, né? E o outro, eu ainda não aprendi o nome dele, então é o pai da Giovana, foi o nosso na semana passada por conta da Eleanor, acho que é Eleanor que fala, né? E aí ela me trouxe ontem que ele está bem, mas ele tem aprendido tudo do zero, porque como ele perdeu todos os movimentos, então tudo ele está aprendendo do zero, a comer, ir ao banheiro, dar espaços, então assim, é isso, para que tudo isso se evolua, né? Como é que é o nome da filha dele? Giovana. Davizinho? Na moça que trabalha com minha mãe, de manhã, está com conhecimento de luz também. Renata e Josi, né? Davi? Que é o homem dele. Na igreja, benção. Mais alguém? Uma oração por um amigo, Dirceu, que ele perdeu a esposa e ele não está bem. Dirceu. Deus confortar ele. O Senhor conforte dentro da família. Muito gratidão pela vida dos meus tios, que estão aqui com a gente. Muito bom.
servindo em outra igreja esse final de semana. Uma bênção por todo o momento que ele estiver lá. E o retorno também, né, dele. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela tua obra de salvação. Obrigado porque Jesus pagou um alto preço naquela cruz para que nós estejamos aqui, Pai. Não foi nós que nos escolheu, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor tem direcionado a nossa vida, o Senhor tem nos dado graça e misericórdia, dia após dia, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, te louvamos, te bendizemos por tudo que Tu és, Pai. Nós oramos pelas famílias aqui da nossa igreja, como um todo, a família que nós temos vivido, temos explorado de forma santa, porque nós cremos, Pai, que nós precisamos estar separados dia após dia como família. Nós sabemos o quão atacado estão os valores, os princípios da família como um todo, mas nós cremos, Pai, e vamos perseverar até o final, crendo na Tua palavra, vivendo os Seus princípios, vivendo a família tradicional, a família que o Senhor estabeleceu com um propósito, e de fato tem um propósito grandioso, e que nós como família possamos explorar a nossa influência, que nós possamos levar Jesus através das nossas relações, sermos moldados conforme o caráter de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que as famílias sejam funcionais para a Tua glória, Pai. Então, para que nós nos gloriamos em nós, pelas nossas capacidades, ou a forma de como nós fazemos e lidamos, mas porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, porque o Senhor é aquele que rege a nossa vida, a nossa família. Nós agradecemos todas as famílias, todas as pessoas que estão aqui buscando líderes dos seus lares, que o Senhor levante homens, líderes dos lares, pastores que cuidem bem da sua casa, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Nós oramos, te agradecemos, oramos também pela Ana Cláudia, que está passando por esse momento difícil. Nós sabemos dessa doença que é agressiva, mas nós queremos que o Senhor é soberano sobre tudo, Pai, e a Tua vontade vai prevalecer sobre a vida dela. O que nós oramos e crendo que o Senhor possa trazer o refrigério, trazer propósito, trazer a visão de reino, amplitude das coisas, para que ela possa se fortalecer no Senhor, que ela possa se entregar cada dia mais, possa conhecer Jesus da forma mais profunda e ter esse conforto, ter essa entrega, ter essa segurança no Senhor, porque o Senhor é a única segurança que nós temos aqui nessa terra, Pai. Se nós perdermos a nossa visão do Senhor, nós perdemos tudo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor dê todo o suporte. Oramos pela irmã Bel também, que está passando por esse momento de labirintite, não acordou bem, que o seu Espírito possa trazer o refrigério, graça, misericórdia, manifestar a Tua vontade sobre a vida dela, trazer força, que ela possa voltar ao normal para a glória do Teu nome, que ela se recupere bem, que ela já possa sentir o corpo dela melhorando, se estabelecendo para a Tua glória, se assim for a Tua vontade, Senhor. Nós oramos também pelo Luiz, que está em recuperação, gratidão, crendo que o Senhor está fazendo ali a Tua obra, porque não cai uma folha da árvore, do fio da nossa cabeça, se não for a Tua vontade, Pai. Nós queremos que tudo isso tenha um propósito, Pai, que o Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a família nesse momento, trazendo força, trazendo fortalecimento em todos os aspectos, e que ele possa glorificar o Teu nome, Pai, que ele possa se dobrar diante do Senhor. Nós oramos também pelo pai da Giovana, que tem passado por esse processo também de enfermidade. Nós oramos para que o Senhor estabeleça sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles, crendo que o Senhor está manifestando o Teu propósito, que eles possam conhecer Jesus, possam conhecer esse amor profundo cada dia e possam ser estabelecidos e para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos pela Renata e pela Josi também, nesse mesmo sentido de enfermidade, Pai, passando por esse momento tão difícil, tão desafiador para a nossa mente, para o nosso corpo,
mas nós queremos, Pai, que o Senhor está sobre eles, que o Senhor possa usar pessoas que professam Jesus para estar próximos deles e mostrar a Tua glória, mostrar o Teu propósito, abrir os olhos, trazer um entendimento através do Teu Espírito, através da consolação do Teu Espírito, da obra de salvação em Cristo Jesus. Nós oramos para que eles sejam estabelecidos em Ti, que o Seu propósito se cumpra na vida delas, que ela possa glorificar o Teu nome, que ela possa engrandecer o Senhor, que o Senhor traga todo o suporte para a família, para quem está próximo, para que o Seu nome seja glorificado, Deus. Nós oramos também pelo Dirceu, que perdeu a sua esposa. Nós sabemos o quão difícil deve ser esse momento, onde você perde a sua auxiliadora idônea, a pessoa que está do seu lado, caminhando, auxiliando, sendo suporte. E que o Seu Espírito, Pai, seja o consolador nesse momento. Não tem outra forma, é só o Seu Espírito que pode consolá-lo, possa trazer à mente consciência de Cristo. Se ele não conhece a Cristo, que ele possa ser inundado por uma graça tão maravilhosa e que ele possa encontrar em Jesus todo o suporte, toda a estrutura que ele precisa, que o Seu Espírito console ele, console toda a família nesse momento tão difícil. Oramos também pela vida do nosso pastor Renan, que está servindo ali na cidade de Presidente Prudente. Ontem ministrou uma missão, hoje ele está numa outra igreja. Que o Senhor estabeleça sobre a vida dele, Pai, cuide dele em todo momento, dando sabedoria, dando discernimento do Espírito, palavra, que ele possa expor as suas escrituras de forma convicta no Espírito, com autoridade, intrepidez no Senhor, e que o Teu nome seja glorificado através daquela família, que é bênção para nós e que está sendo bênção para outro povo também, Pai, nesse momento. O Senhor traga eles em segurança, cuide deles em todo momento, que eles possam desfrutar também de um tempo abençoador do Senhor naquela cidade, com aquelas relações, com aquelas pessoas, e que o Teu nome seja glorificado. E em nome de Jesus, também agradecemos pelos tios que estão aqui, a tia, todo o pessoal que está vindo nos visitar essa manhã. É uma gratidão ao Senhor por tê-los aqui, por estar conosco adorando o Senhor, glorificando o Teu nome. Cuide deles em todo o processo, que a gente tenha um tempo de qualidade para glorificar o Teu nome. O Senhor cuide deles em todo momento, também no retorno deles, no momento que eles estiverem indo. Cuide deles em todos os aspectos, Pai, que esse tempo seja um tempo de alegria, um tempo de estarmos juntos e glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, peço que abram a Bíblia de vocês agora em Provérbios 11. Provérbios 11, nós leremos o 24, o 25 e o 28. Provérbios 11, 24. A palavra de Deus diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outro será revigorado. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce, como a verde folhagem. Então, nesse momento, nós teremos um momento para ofertar para a obra de Deus, enquanto as irmãs executam um instrumental belo, como sempre. Amém.
somos gratos a Ti por podermos ofertar em Sua obra, ó Deus. Peço que o Senhor abençoe a vida dos que ofertaram, também abençoe os que não puderam ofertar hoje, que o Senhor esteja trabalhando na vida dos que estão passando por dificuldade financeira, ó Deus. Sabemos que o Senhor sabe o caminho, o Senhor tem um caminho para essas pessoas, que o Senhor auxilie a todos, continue abençoando a vida de todos, Pai. Pedimos também que o Senhor esteja junto com a administração da igreja, para que esse dinheiro seja utilizado com sabedoria em sua obra. Te peço isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé mais um instante. Temos mais uma canção para louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus. É um privilégio estarmos aqui, né? Então que a gente aproveite desse momento máximo que a gente conseguir para louvar ao Senhor de todo o nosso coração. A canção é para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, né? Então, desde lá do ventre da nossa mãe, o Senhor ele já tinha nos escolhido, o Senhor ele já tinha nos chamado para essa obra. E que bom que nós estamos aqui. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Espírito
Amém? Vamos convidar as crianças amadas da nossa igreja. Vai ter um tempo da minha esposa maravilhosa. Amém? Vamos fazer igual o nosso pastor faz? Fazer oração em conjunto? Vamos, ok? Deixa eu ver. Fala e vocês. Ok? Senhor Jesus. Obrigado. Por esse dia. O Senhor nos dá. O Senhor nos conduza a nossa escola bíblica, que nós possamos aprender do Senhor. Que o seu nome seja exaltado, glorificado, que nós possamos sermos melhores. Abençoe a tia Aline, que vai estar conduzindo o culto. Dê sabedoria, graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Motivo de muita alegria, muito temor e tremor que nós estamos aqui unidos. Hoje eu tenho a incumbência de fazer a exposição da palavra do Senhor. Tratado aqui. Amém. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. É uma perícope um pouco extensa, então eu não quero muita delonga assim na parte introdutória, já que nós estamos vindo, estudando. Então sempre tem um pano de fundo muito estruturado, Porém, se a gente tomar muito tempo, a gente acaba aqui na exposição do texto aqui, nós vamos ficar um pouquinho mais apertado de tempo, tá? Quero tentar seguir o que o nosso pastor tem tentado fazer, que é terminar no tempo, até 11, no máximo até 11 e pouquinho, para a gente poder ter um tempo de qualidade aqui na exposição da palavra. Nós vamos continuar, então. O texto que nós vamos fazer a exposição está no capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler do 17 ao 32. Esse é o texto de exposição. Nosso pastor falou semana passada sobre a questão da unidade do corpo, sobre questões já bem práticas, do que Paulo vinha expondo aqui, porque o que nós conseguimos enxergar nessa carta tão incrível, tão densa, muito teológica, mas também muito prática, de Paulo, é que nos primeiros 3 capítulos aqui, Paulo tratou muito mais questões doutrinárias, e a partir do capítulo 4 ele trouxe uma questão muito mais prática. Então nós temos uma questão muito de base fundamental muito boa, mas também nós temos uma questão muito prática, Paulo traz muito exemplo prático para que nós realmente, de fato, possamos aplicar tudo isso e viver segundo a vontade de Deus, que é o que Ele quer para nós. Então vamos lá, a partir do versículo 17. O título da minha Bíblia fala: Viver como filhos da luz. A Bíblia diz assim: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitude, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar, Pai. Mais uma vez, oramos ao Senhor, colocando diante de Ti a nossa vida, que a Tua Palavra venha falar sobre nossos corações, que o Teu Espírito nos convença, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos fazer para que sejamos mais parecidos com Cristo, para que nós possamos viver de forma agradável ao Senhor, não entristecendo o Espírito Santo e vivendo a Tua Palavra, Pai, que é a Palavra de Deus, inerrante, infalível, aquela que gera em nós o verdadeiro Evangelho dentro de nós, através da pessoa de Cristo, e que isso possa surtir efeito na nossa vida prática, Pai, no dia a dia, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Então Paulo aqui traz uma questão muito prática, né? Primeiro ele vai trazer, eu dividi essa briga em 3 pontos, né? A proposição teológica que nós vamos trabalhar nesse texto é: aquele que foi unido em Cristo, selado pelo Espírito Santo, abandona o velho homem e vive uma nova vida que reflete o caráter de Deus. Amém? Então aquele que é unido em Cristo, selado pelo Espírito Santo, abandona o velho homem e vive uma nova vida que vai refletir o caráter de Deus. Eu estava refletindo sobre isso, né, preparando essa exposição, esse sermão, e comecei a pensar muito a respeito de moradores em condições de rua, né? Como que eles estão? Né? Estão destruídos, sujos, muitas vezes fedidos, entregues aos delitos, entregues ao pecado, entregues a práticas que vai causando uma destruição moral, física, psicológica, emocional. Então, muitas vezes, a condição de quem está na rua é uma condição deplorável, uma condição muito difícil. Porém, a gente começa a pensar assim: e se essa pessoa um dia é resgatada? Alguém encontra ela e fala: eu preciso cuidar de você, eu preciso tirar você dessa condição, eu preciso começar a trazer uma nova identidade para você. E essa pessoa, ela é resgatada, ela é acolhida, então ela é limpa, muitas vezes, ela tem alimento, ela começa a viver de uma forma diferente, ela, né, tem os seus cabelos cortados, tem a sua aparência mudando, esteticamente mudando, e isso vai acontecendo, roupas limpas, roupas cheirosas, roupas boas, e ela começa a ver uma mudança. E essa mudança acontece de forma explícita, de forma onde nós conseguimos enxergar essa mudança. Essa mudança, ela é visível aos nossos olhos, ela é palpável, a gente consegue enxergar essa mudança nessa pessoa. Porém, um dia, essa pessoa acorda e fala assim: nossa, eu estou vivendo uma vida interessante, eu tenho uma condição física agora boa, estou com os cabelos bons, cortados, limpos, mas eu quero usar as roupas que eu usava quando eu estava naquela condição de rua.
E ela começa a entender que ela está vivendo de uma forma diferente, porém ela quer voltar a se vestir daquela mesma forma. Vestir com aquela roupa suja, fedida, deplorável. A conta não fecha, correto? Se eu tenho uma mudança de vida genuína e quero voltar a algumas práticas, não que eu queira viver às vezes na rua, mas eu quero só uma parte do que eu vivi. Isso não é um impacto genuíno, aconteceu de forma muito superficial. Paulo está trazendo muito essa questão sobre nós, sobre abandonar o velho homem, e que esse abandono do velho homem gere de fato uma mudança genuína na vida das pessoas. É isso que ele fala para os gentios. Os gentios estavam o quê? Separados de Deus, era um povo excluído da aliança de Deus, era um povo que estava longe de Deus. Vocês lembram? Acho que foi eu que preguei sobre o muro que separava, que Paulo vai retratar a respeito disso, que até coloquei um exemplo do muro de Berlim. Aquele muro era só um ponto, mas o muro que separava nós como um povo que estava excluído da aliança de Deus, era um muro infinito, um muro que não tem como a gente expressar isso. Mas Jesus foi lá, pagou outro preço, quebrou esse muro e nos conectou diante de Deus, nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Então, essa mudança, quando a identidade muda, a forma de viver, ela precisa mudar também. Não adianta eu só falar, ou eu só ter alguns pontos de mudança. Se a mudança não for genuína, nós estamos de fato perdendo muita coisa daquilo que Deus quer de nós. Profissão de fé, gente, sem uma transformação de vida, é uma verdadeira contradição. Se eu professo Jesus e estou vivendo de uma forma que Ele não tem direcionado eu a viver, ou vivendo uma prática de vida que não condiz com o Evangelho, isso é contraditório, não é? Porque aquele que Jesus chamou, existe esse processo contínuo de mudança. Aquela história, eu sou assim, eu nasci assim, permanecerei assim, é uma hipocrisia a gente viver. Nós temos que mudar a nossa vida diariamente, temos que viver isso de forma íntegra no Senhor, buscar diante de Deus. Mas Bruno, você está falando que a gente tem que ser perfeito? Não, longe disso. Nós nunca vamos alcançar a perfeição, só vamos alcançar quando Jesus nos chamar, quando Ele voltar, e nós formos morar na sua glória. Mas esse processo de mudança tem que estar latente dentro da nossa vida, tem que estar consistente nisso. Eu preciso mudar dia após dia, e eu tenho que deixar aquele velho homem e sempre buscar o novo de Deus, o homem com características que nos faz parecermos mais Cristo. Amém? Então, aquela conversa que a gente ouve muitas vezes, né, você vem para a igreja, permanece na igreja, fica aí do mesmo jeito, não tem alteração, não tem mudança, não tem questões visíveis na nossa vida, que Deus respeita a sua condição, fique aí da mesma forma que você veio. Isso é hipocrisia, isso é uma afronta ao verdadeiro Evangelho. Se nós conseguimos, através de Jesus, né, através de Deus, nos escolheu, e nós estamos aqui, porque nós temos a consciência que nos coloca dia após dia a sermos mais parecidos com Cristo, nós precisamos entender esse processo contínuo na nossa vida. Nós não podemos nos fechar, e muitas vezes é o que Paulo vai falar aqui: não endureça o seu coração, que o seu coração esteja apto a aprender do Espírito Santo, esteja apto a se desenvolver no Espírito Santo, que é o que mora em nós, que habita em nós, que é Deus em nós. Amém? E nesse texto, Paulo mostra que a nova vida em Cristo ela deve ser visível, explícita e seguida de evidências provenientes do fruto do Espírito. Primeira parte aqui, Paulo vai tratar os primeiros versículo 17 até o versículo 20. Não, perdão. Do versículo 17 até o versículo 19, ele vai tratar
a questão do abandono do velho homem. Ele vai dizer assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. A primeira parte aqui desse texto é muito interessante, que Paulo não traz uma autoridade embasada na sua própria força, na sua própria senhorio. Ele traz uma autoridade que é do Senhor. Então isso é muito forte. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Isso aqui traz um peso muito forte para aquilo que Paulo está trazendo. Essa exortação que ele traz não é uma direção, não tem um caráter de sugestão. Não estou sugerindo para você. Eu estou dando uma ordem, é uma ordem com autoridade apostólica, a autoridade do que o Senhor estabeleceu sobre a vida de Paulo. A vida cristã não é opcional, ela é ordenada por Deus. Nós temos isso imperativo sobre nós. Não é se você pensa, se você acha, se você deve, você tem. Ela é impositiva, ela é imperativa. Isso Paulo traz muito forte. E eu lhes digo com a autoridade do Senhor. E aí ele continua falando: não vivam mais como os gentios, não vivam mais como eles, levados por pensamentos vazios e inúteis. Ele vai trazer isso na segunda parte desse versículo. Paulo retrata o padrão que deve ser rejeitado aqui, correto? Ele fala assim, na parte B do versículo: não vivam mais como gentios. Olha o padrão: levados pelos pensamentos vazios e inúteis. Eles estão levados por sentimentos, levados por comportamentos que são vazios, são inúteis, não servem para nós que temos a Cristo, não servem para nós que tivemos essa vida em Cristo. Aí depois ele vai falar a respeito da raiz do problema, no versículo 18: a mente deles está mergulhada na escuridão. É interessante isso. Ele fala que a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes. Endurecem o coração para ele. Tornam insensíveis e vivem em função de prazeres sensuais e praticam facilmente toda espécie de impureza. Paulo traz uma raiz aqui muito interessante, explícita nesse versículo. Paulo vai direcionar a raiz do problema para a nossa mente caída, nossa forma de pensar caída. E é interessante que ele vai falar isso em Romanos também, capítulo 12, do versículo 1 a 2, ele vai falar assim para o povo de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não vos conformei com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem o que? Qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Paulo direciona a raiz do problema: uma mente caída, uma mente falida de Deus, uma mente que está separada daquilo que Deus quer, dos propósitos eternos. Então, o problema do homem não começa no comportamento em si. O comportamento é reflexo, mas começa aqui, na nossa mente. Começa aqui daquilo que nós estamos cultivando, daquilo que nós estamos produzindo de pensamentos. Então, por isso que é muito importante aquilo que nós estarmos vigilantes daquilo que nós estamos pensando, porque os pensamentos vêm e vão. Não é assim? O campo da mente nossa é um campo que, se muitas vezes você vê o que eu penso, você fala: não, esse homem é um destruído. Essa só acontece comigo ou não? Às vezes você para para pensar e fala: não acredito que eu estou pensando isso. Só acontece comigo isso? Ou não? Se a gente para pensar, às vezes, nossa, mas não é possível que eu esteja pensando isso. Na minha condição, como um servo do Senhor, como um filho de Deus, como um salvo em Cristo Jesus, eu não posso estar pensando isso. Então, a nossa mente, ela é um campo de batalha muito grande. Ela é muito intenso. Então, nós precisamos estar cada vez mais conectados, diante das verdades da Bíblia, para refutar qualquer tipo de pensamento que venha contrário àquilo que Deus quer de nós, porque, de fato, a forma que eu exponho isso, ou a forma que eu vivo a prática disso, não aconteceu de forma aleatória, aconteceu aqui primeiro. Eu comecei a alimentar pensamentos, alimentar questões que são vazias, inúteis, e não dei o lado necessário para que o Espírito presida sobre o meu coração. É que nem o nosso pastor, que fala sobre aquilo que o Hernandes Dias Lopes fala muito. Não é o Espírito Santo apenas residindo sobre o nosso coração, é o Espírito Santo presidindo sobre o nosso coração. Tem uma questão muito diferente. Tem ou não tem? Se
Se ele só reside, ele não está presidindo só. Ele não está controlando as minhas ações, ele não está tendo o controle da minha vida. Então nós precisamos ter isso muito atento sobre isso. O que Paulo está trazendo nesse versículo 18 e falando para os gentios é isso. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração. E quanto mais nós nos afastamos desse desdobrar para o Espírito, da nossa consciência, dos nossos pensamentos, mais nós vamos afastando do propósito de Deus, no sentido de viver segundo a imagem e semelhança de Cristo. Quanto mais nos afastamos dele, dos pensamentos de Deus, através da Bíblia, através da palavra dele sobre nós nos afastamos dos propósitos que ele tem para nós, que é sermos mais parecidos com Jesus. Amém? E na parte B aqui, ele vai falar sobre que essa vida separada de Deus, né, como eu falei, ela traz reflexo, porque nós estamos cegos espiritualmente, nós estamos vendidos, nós estamos vivendo aleatoriamente. Isso traz consequências para a nossa vida. O pecado traz consequências para a nossa vida. O pecado entristece o Espírito Santo. Mas nós pecamos, somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. Porém, Jesus pagou um alto preço. Jesus tem se revelado a nós através do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele, para que nós possamos ser mais próximos daquilo que Ele tem nos ensinado, que é o processo de santificação que nós temos vivido, dia após dia. E no versículo 19, que é o último versículo dessa primeira parte, sobre abandonar o velho homem, ele vai falar a respeito, tornando-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. E é o que nós temos aqui, de fato, é uma vida dominada pelo pecado, de forma progressiva, destrutiva, uma vida entregue à imundície dos prazeres. Então é isso, quando o pecado começa a governar a nossa vida, é esse reflexo que nós temos, é um reflexo de destruição da nossa vida. Pode ter certeza, a partir do momento que nós começamos a nos afastar da verdade de Cristo, dos pensamentos de Cristo, nós começamos a encontrar maneiras para que nós defendamos nosso ato de pecado. Aí está o problema, que eu começo a ter justificativa do que é injustificável. Eu começo a viver de uma forma onde eu estou encontrando atalhos na vida para defender um ponto de vista, que é um ponto de vista destrutivo para a minha vida, porque eu não tenho o Espírito governando sobre os meus pensamentos, sobre a minha vida, sobre essas questões. Uma aplicação desse primeiro ponto aqui, não é sobre frequência na igreja, sabe, gente? Muitas vezes a gente acha que vai conseguir ter esse abandono do velho homem, esse governo do Espírito sobre nós, só no frequentar. Não estou falando que frequentar a igreja não é importante, é muito importante, é bíblico e Deus nos ordena a estarmos em comunhão. Não é sobre uma linguagem cristã, né? O crente gosta, às vezes, de usar um linguajar cristão, né? de crente, né? Tem alguns jargões, né? que refletem, não, esse cara é crente, né? Muitas vezes a gente tem essa questão, né? Não é sobre isso, sabe? Não é sobre práticas muitas vezes religiosas vazias, mas é sobre uma ruptura do velho homem. É quando você se rasga o velho homem, você abandona o velho homem. E aí há evidências de nova vida na nossa caminhada, no nosso proceder, nas nossas relações. Isso é importante. É importante não porque as pessoas veem, não é importante para quê, mas é importante porque, principalmente porque tem gerado algo genuíno dentro de nós. E as pessoas verem a mudança, muitas vezes, é só um reflexo daquilo que tem acontecido dentro da nossa vida, do governo de Deus sobre nós, do governo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não é para a nossa glória, para que a gente seja exaltado. Nossa, você é tão bom, você está conseguindo viver. Não é isso.
é sobre o governo de Deus, é algo que aconteceu internamente dentro do nosso coração, através do governo do Espírito, para que nós possamos viver de forma explícita isso, para que as pessoas vejam a glória de Deus sobre nós. Amém. Amém? Então esse é o ponto desse primeiro ponto. Nós precisamos abandonar esse velho homem. O ponto 2 aqui, agora Paulo vai trazer a nova vida em Cristo. Ele traz um contraste muito forte, né? Ele vai falar a partir do versículo 20 ali. Ele fala assim, ó, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha só, primeiro versículo ele já traz o mas. O mas aqui é poderoso, né? Ele tem um contraste muito forte sobre o lado de uma vida sem Deus, do versículo 17, 18 e 19, e agora uma vida em Cristo. Então existe essa dicotomia de vida, né? Duas partes, dois extremos aqui, de uma vida sem Deus e uma vida em Cristo. E é legal que ele fala assim, ó, vocês aprenderam de Cristo. Tem uma versão da Almeida Revista Atualizada, que ele vai falar sobre o que, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Isso aqui tem uma profundidade, porque ele traz uma questão pessoal na figura de Cristo. Ele traz uma questão muito próxima. Não é ouvir sobre Cristo. Muitas pessoas ouvem sobre Cristo, não ouvem? Hoje muito mais, porque nós somos bombardeados de várias informações, né, nas redes sociais, em todas as plataformas, todo mundo falando sobre Cristo. Só que será que de fato vive a Cristo? Será que é algo que eu tenho aprendido a Cristo, da pessoa de Cristo, de uma forma pessoal de Cristo? Ou eu tenho ouvido só teorias, só teologia vazia, sem prática de vida, sem prática daquilo que Deus quer que a gente viva? Então é muito forte isso que Paulo traz. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O cristianismo não é aprender apenas um conteúdo, é ser transformado por uma pessoa. Não é só aquilo que eu ouço dele, mas aquilo que ele tem feito na minha vida, que eu tenho aprendido com ele, das relações que eu tenho pessoais com Cristo, através do Espírito Santo, que é o que habita em nós hoje. Nós temos Deus vivendo em nós, nós temos uma pessoa da Trindade vivendo em nós. Então isso é muito forte. E muitas vezes a gente negligencia essa grandiosidade da obra trinitária de Deus em nós, através do Espírito Santo. Nós temos Deus vivendo em nós. Se nós pararmos, se nós orarmos, pedirmos, tivermos comunhão com Ele, eu tenho certeza que não tem como a nossa vida ser a mesma. Não tem como a nossa vida continuar na mesmice, no loop infinito. Porque se eu tenho a Cristo, não estou falando que a gente não vai ter problemas, passar por momentos difíceis, passar por problemas emocionais, profissionais, psicológicos, não estou falando isso. Eu estou falando que quando a gente tem o governo do Espírito Santo, nós vamos passar tudo isso, mas vamos passar de uma forma diferente. Nós vamos sofrer, mas vamos sofrer de uma forma diferente. E é isso que é Deus em nós. Não é o isento de sofrer. Às vezes as pessoas falam, não, vem para Jesus, vem para sirva a Jesus, seus problemas acabaram, igual as organizações tabajaras, os seus problemas acabaram. Meu querido, mentira. Eles vão continuar vindo da mesma forma, eles vão continuar latentes da mesma forma, eles vão estar presentes na nossa vida, mas a forma de como nós lidamos com Ele, a forma de como administramos Ele, a forma de como nós enxergamos Ele, faz nós sermos mais parecidos com Jesus. E é sobre isso que nós temos que viver. Então Paulo traz muito forte isso, sobre aprender da pessoa de Cristo. É isso. No versículo 21, Paulo coloca algo muito forte também a respeito do fato do que eles ouviram, né? Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, é algo proveniente de Jesus. Então esse é o ponto-chave. Então nem todo aquele que diz ouvir a Cristo, de fato foi transformado por Ele, como nós já falamos. Isso confronta muitas vezes uma
uma falsa conversão, uma fé nominal ali, e uma religiosidade vazia, muitas vezes. E depois ele vai trazer a estrutura central desse texto, dessa parte, que é o processo da nova vida, no versículo 22. No versículo 22 ele vai falar: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Esse é o primeiro versículo. Paulo descreve o que acontece na conversão genuína. Ele relata sobre você abandonar o velho homem, ou seja, uma natureza caída em Adão, corrompido pelos desejos enganosos, corrompido pelo velho homem, por aquilo que nós vivemos que não agrada, e que nós possamos viver de uma forma genuína. O velho homem, ele não tem que ser ajustado. O velho homem não pode ser reformado, no sentido de, eu vou dar um jeito aqui, vou ajustar aqui, não. Ele precisa ser abandonado. Não é pontual, não é questão que nós precisamos, existem coisas boas, não existem coisas boas em nós. Não existe coisas boas em nós. Não tem nada que nós possamos fazer para que nós possamos merecer o amor de Jesus, o amor de Cristo. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer isso. É graça e misericórdia de Deus sobre nós. Eu não tenho nada para oferecer. Então, nada no meu velho homem tem que ser ajustado. Ele tem que ser abandonado. Eu tenho que começar a olhar de uma forma diferente. Viver de uma forma diferente. Em todos os aspectos, em todas as esferas da nossa vida. É isso que Paulo está trazendo aqui. Ele está trazendo o abandono do velho homem e a novidade de vida no novo homem. Por isso que é uma nova vida em Cristo. Não tem reforma para uma nova vida em Cristo, é uma nova vida. E é isso que Paulo vai trazer. No versículo 23, ele traz uma retratação genuína do Espírito Santo aqui, ó. No 23, ele deixa que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Quem que tem que renovar nossos pensamentos e atitudes? O Espírito Santo. É Deus em nós. Ele vivendo de forma, presidindo a nossa vida. É dessa forma que nós vamos renovar os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas atitudes. Você viu que ele fala? Pensamentos e atitudes. Então, você pensa primeiro para depois agir. Então, nós temos essa questão de ter o Espírito Santo governando a forma de como nós pensamos, a forma de como nós administramos, a nossa forma de pensar, para que as nossas atitudes reflitam a estação do Espírito Santo em nós de forma genuína, de forma verdadeira, de forma grandiosa. Amém? E no versículo 24, ele fala a respeito ele vai falar a respeito de revestir-se, né? Ele fala de revista da sua nova natureza, criada por um propósito. Qual foi esse propósito? Ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha aí. A Bíblia é incrível. A Bíblia traz todas as questões necessárias para que a gente possa entender ela de uma forma macro, de uma forma profunda. E Paulo traz o porquê, o propósito, o revistam da sua nova natureza. Essa nova natureza em Cristo Jesus. Abandona o velho homem. Para que, a partir do momento que você abandonar o velho homem, a sua nova natureza ela vai ser criada por um propósito. Para quê? Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nosso padrão é Deus. Nosso padrão é Deus. Nosso padrão é Cristo. Esse é o crivo. Esse é o cerne de toda a nossa vida. Esse é o nosso propósito. Glorificar a Deus em todas as nossas esferas, em todas as nossas relações, em todas as nossas questões. É dessa forma que nós enxergamos isso. A partir disso, no versículo 24, ele também retrata sobre a profundidade teológica aqui. Ele vai falar ele fala que sua nova natureza é criada para ser verdadeiramente justa. Então ele fala a respeito da nova natureza em Cristo, uma nova identidade. Não é melhorar o que nós éramos, é viver como você se tornou em Cristo Jesus. E na parte B, ele fala sobre até a questão da nova criação, né? Tem um eco de Gênesis ali, né? A imagem restaurada e a obra soberana de Deus. Então, a nova vida, ela não é produzida por esforço, ela é criada por Deus. Essa nova vida ela é criada por Deus, não tem esforço nosso nisso. Ela é direcionada e criada para Deus.
glória dele. Amém? Vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho. Agora, gente, o que ele vai falar? Para a gente partir para o último ponto aqui. Eu não quero me delongar muito nesse ponto, por causa do nosso tempo, tá? Mas a parte 3 ele vai falar sobre uma nova vida na prática diária. Paulo vai trazer alguns pontos, algumas retratações aqui, e eu quero ler elas para a gente poder discorrer um pouquinho a respeito disso, tá? Então, a nova identidade em Cristo se manifesta em mudanças práticas, nós ouvimos isso. Isso é bíblico, isso é aquilo que Deus quer, começar em nós, para que as nossas questões práticas exponham Cristo, glorifiquem a Cristo, e é isso que Ele quer de nós, que sejam visíveis no nosso dia a dia. Paulo aqui ele usa um padrão, muito interessante, nós vamos ler um pouco a respeito disso, de abandonar o pecado e viver a justiça de Deus. Então, a santificação não é apenas parar de pecar, e sim começar a viver corretamente. Então, ela tem um reflexo natural de que se a gente começa a abandonar o pecado, começar a ter a consciência de Cristo sobre nós, o governo do Espírito Santo sobre nós, a nossa vida começa a ter essa exposição prática. Paulo começa ali no versículo 25: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Paulo instruiu os irmãos de Efésios aqui o quê? A abandonar a mentira. Provavelmente naquele contexto era algo muito latente sobre a vida deles, e principalmente uma vida de comunidade, de igreja, uma vida de comunhão. Então Paulo instrui ao povo a abandonar a mentira. Por quê? Porque a mentira destrói relacionamentos, não destrói? Uma vida regada por mentiras relacionais, nas mentiras entre cônjuge, entre família, entre pessoas, é um caminho direto para uma destruição, ou não? Com certeza. Paulo o que ele está trazendo? Abandone essa prática de mentira, abandone a mentira, diga a verdade ao seu próximo, porque a verdade ela vai construir, o que a mentira destrói, a verdade constrói. E é isso que Paulo está tentando nos instruir aqui. A mentira, ela traz essa deteriorização do corpo, e ele traz muito isso. Quem nasceu de novo abandona a mentira porque pertence a um corpo genuíno. Nós somos genuínos por quê? Porque Cristo pagou um alto preço. Isso é uma verdade absoluta, e nós servimos o Deus da verdade. Amém? Então, Paulo retrata muito essa questão de abandonar a mentira. Depois no versículo 26 ele fala assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle, acalme a ira antes que o sol se ponha. No versículo 27, vou dar continuidade porque ele continua: pois ela cria oportunidades para o diabo. É uma parte do versículo bem pequena. A retratação aqui de não deixarmos a ira dominar a nossa vida. A Bíblia, nós vamos irar? Vamos. Não sentimento. A gente não ira demais. Todo momento, às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, mais vezes que as outras. Mas o que Paulo fala assim, não irar, não. Aí você vai irar, mas controle a sua ira. É isso que Paulo traz. Você tem que ter sabedoria a controlar a sua ira, porque existem aspectos, se você não controla, que vão ser penosos para a sua vida, que vão trazer questões difíceis muitas vezes para você administrar. Porque quando você se ira e não controla, gera muito ruído, gera muita questão difíceis muitas vezes de administrar. Então o que Paulo está trazendo aqui para aquele povo é que, controle a ira de vocês. Depois ele vai falar no versículo, porque ela cria oportunidade para o diabo. Você está dando oportunidade para o diabo quando você não controla a sua ira, quando você não tem o controle das suas emoções. Porque as emoções sem controle, ela pode criar brechas na sua vida, nas suas relações, na forma de como você trata em todas as áreas da nossa vida. Então, o que Paulo traz aqui é essa questão de nós gerenciarmos, de nós termos o controle sobre as nossas emoções. Não permitam que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Então, seja rápido, seja sábio na hora de controlar a sua ira. Por quê? Porque ela cria oportunidades. Olha o reflexo de emoções não controladas, de emoções que
nos levam para caminhos difíceis e muitas vezes de ser administrados. No versículo 29, ele fala a respeito de evitar o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que o ouvirem. Então, o que nós temos aqui, no versículo 29, é uma ação de palavras corruptas, e sair sobre nós palavras corruptas, mas sim começar que saia de nós palavras que edifiquem, palavras que gerem edificação, não para que gerem a destruição, mas que gerem sim uma edificação. É isso que Paulo está falando. A palavra torpe é destrutiva e inútil, muitas vezes não vai gerar nenhum tipo de benefício para você, não vai gerar nenhum tipo de questão positiva na sua vida, só destruição. Por isso que Paulo nos instrui aqui a respeito disso. Ele nos instrui a ter palavras que edificam. Ele fala aqui, no versículo, que evite linguajar, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Essas palavras que nós proferimos, que são boas e úteis, ela vai dar ânimo, ela vai edificar as pessoas que estão ouvindo, e não gerar outro tipo de sentimento, outro tipo de reflexo. Então, a boca revela muita coisa, não revela? A boca revela se o coração foi transformado ou não. Porque depende do que nós falamos, nós conseguimos enxergar aquilo que está acontecendo aqui dentro de nós. A forma de como eu trato as pessoas, a forma de como eu falo com as pessoas, ou a forma de como eu lido com as pessoas. A forma de como eu falo com a minha esposa, como eu falo com meus filhos, como eu falo com meus amigos de trabalho, como eu falo em todas as ações. Então, a boca revela se o coração nosso tem sido transformado. Amém? No versículo 30, Paulo vai trazer a respeito de uma questão muito profunda, de não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que ele nos resgatará como sua propriedade. Então Paulo, ele é bem enfático aqui: não entristeçam o Espírito Santo. Paulo fala sobre essas verdades fundamentais para a nossa vida, para a nossa vida diária de relacionamento. Ele instrui aqui a gente não entristecer o Espírito Santo. Então, o que ele mostra? Ele mostra que o Espírito Santo é pessoal. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa em nós, vivendo em nós. Através de nós, ele gera mudanças que mudam, nos faz abandonar o velho homem, comece a viver a vida conforme Deus quer de nós. E como a gente entristece o Espírito Santo? Quando a gente peca. Quando a gente não ora a Ele pedindo instrução, ou a gente faz as coisas pelo nosso ímpeto, pela forma como a gente acha que tem que ser feita. Então Paulo nos instrui a respeito disso. Nós temos que o quê? Não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, habitando em nós, vivendo em nós. Se Ele preside sobre nós, nós temos uma verdadeira ação genuína dele em nós. E isso vai refletir sobre as nossas vidas, sobre a forma de como a gente fala, lida com as pessoas em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, uma coisa que Paulo está nos instruindo é sobre não entristecer o Espírito Santo. E os dois últimos versículos aqui, para a gente já partir para a conclusão, ele fala: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. E no versículo 32 ele vai dizer assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, essa parte final é muito incrível. Então, vem uma instrução, de uma lista pesada de características, Paulo retrata isso: amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Então você abandona essas práticas, e que através da ação do Espírito em nós, no processo de santificação, que a sua vida seja, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Ele traz essa questão da compaixão uns dos outros. E ele fala sobre perdão, perdoando-se como Deus o perdoou. Então ele traz características do homem transformado, e sermos bondosos, é isso que ele quer de nós.
E o clímax, né, principal do texto aqui, ele fala sobre perdoar como Deus perdoou em Cristo. Esse é o exemplo. Nós não perdoamos porque as pessoas merecem, né? Eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela não merece. Não merece, porque ela é distante de mim. Ela não tem o meu perdão. Nós não perdoamos por causa disso. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados por Cristo. Esse é o ponto. Eu não faço porque uma ou outra pessoa, porque nós também não merecemos. Mas Cristo pagou um alto preço. Nós somos perdoados em Cristo. Absolutamente em Cristo. Amém? Aplicações. Minha forma de pensar ainda reflete alguém separado de Deus ou alguém que foi transformado por Ele? Pergunta para a gente poder refletir durante a semana se a forma de como que eu penso ainda está refletindo alguém que está separado por Deus, alguém que está separado de Deus, ou está refletindo alguém que foi transformado por Deus. Esse é um ponto da gente refletir. Outra pergunta para a gente poder refletir sobre a aplicação: eu realmente aprendi a Cristo ou aprendi sobre Cristo? Será que eu tenho vivido de forma onde a pessoa de Cristo tem transformado, ou eu só tenho vivido de uma forma que eu estou ouvindo apenas de Cristo? Às vezes, teoricamente apenas, não tem a questão prática da vida de Cristo em nós. Essa quarta pergunta é algo muito interessante para nós, que muitas vezes a gente gosta de ter pecados de estimação. Nós gostamos de dominar algumas áreas da nossa vida. Nós gostamos de manter o controle em algumas áreas da nossa vida. E o que vai fazer a gente pedir? Existe algo do velho homem que eu ainda estou vestindo? Será que tem alguma troca de roupa lá do velho homem? Será que a minha roupa suja ainda, eu estou vivendo, mas eu quero usar aquela roupa suja de novo? Ou eu quero me vestir de uma forma não condizente àquilo que o novo homem pede? Então, será que eu tenho investido alguma coisa, mesmo sabendo que eu deveria ter abandonado? Tem aquilo que eu sei que eu preciso abandonar isso. Eu preciso abandonar isso. Só que às vezes a gente fica lá cultivando, né? Não, só vou dar uma ração 2 vezes por semana para ele, mas eu vou manter ele vivo. O que Deus pede para nós é abandonar todas essas questões, começar a viver o novo de Deus. É isso que Paulo está nos instruindo através dessa carta, através desse texto. E por último, se Deus me perdoou em Cristo, a minha vida nas relações pessoais reflete esse perdão? Sabe que tem refletido esse perdão? Ou não? É uma coisa para a gente poder refletir a respeito disso. Conclusão: Paulo nos mostra que a vida não é apenas uma mudança de discurso, mas de vida. Nós não somos mais quem éramos. Fomos alcançados pela graça, regenerados pelo Espírito e feitos novas criaturas em Cristo. Por isso, não faz sentido continuar vivendo como antes, presos ao velho homem, pois Cristo, que viveu perfeitamente, morreu pelos nossos pecados e nos deu uma nova natureza. E é por isso que vivemos diferente. Perdoamos como fomos perdoados e abandonamos o pecado. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Isso é incrível. Não estamos fazendo isso porque não para não sermos, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então a pergunta final sobre a nossa vida é: a sua vida evidencia que você foi transformado por Cristo? E se o Espírito hoje revelou algo, né? Não endureça o seu coração. Se existem coisas na nossa vida que temos que alterar, temos que mudar, temos que abandonar, que o Espírito Santo possa nos convencer, que o Espírito Santo possa nos instruir, e não endureça o seu coração, como Paulo falou aqui. Não endureça o seu coração, não entristeça o Espírito Santo, abandone o velho homem. Não é reformar o velho homem, é abandonar o velho homem. É isso que Paulo nos instrui aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos alcançado através dela. Não canso de falar que é a palavra de Deus, é inerrante, infalível, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela discerne todas as questões, nos ensina todas as questões, nós possamos mergulhar cada dia mais nessa palavra e trazer aplicações, questões práticas, que o seu Espírito possa governar sobre nós, presidir sobre nós, e que isso reflita, Deus, no dia a dia, nas nossas questões diárias, nas nossas relações familiares, pessoais, nas nossas relações profissionais, em toda a esfera que nós estivermos inseridos, que nós possamos viver segundo
a tua vontade, Pai, que o teu Espírito realmente governe sobre a nossa vida, mude a forma de como a gente pensa, que nós possamos estar cada vez mais entregues a esse governo do Senhor sobre nós, através da pessoa do Espírito Santo sobre nós, que nós possamos ser os mais parecidos com Cristo, Jesus. Obrigado por essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos faz refletir sobre a vida prática da tua igreja, e que teu evangelho, que é genuíno, gere em nós pessoas genuínas dia após dia, através do processo de santificação que o Senhor tem nos inserido desde o momento em que nós fomos despertados, fomos convidados pelo Senhor para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, meus queridos, amados irmãos. Muito feliz, porque a palavra de Deus é incrível. Bom, recados. Quarta-feira, estudo bíblico. Nós estamos também com alguns grupos, né? Tem um grupo lá do Vodito, nós nos reunimos também semanalmente para estudar. Nós finalizamos, né, o primeiro estudo de Salmos. Essa semana tivemos todos aqui reunidos, tempo de confraternizar também, de finalizar a lição, e nós vamos voltar para o estudo de Lucas, né, que foi unânime para a gente retornar aos estudos de Lucas, que nós paramos um tempo, fizemos Salmos e agora vamos voltar para Lucas, continuar em Lucas. Sábado CD Kids também, encontro das crianças aqui, e domingo, lembrando que domingo que vem não haverá culto aqui na igreja, tá? Por quê? Semana que vem vai ser votado lá na igreja central o concílio do nosso pastor. Então, nós precisamos estar lá como igreja para votar a favor do concílio do pastor Renan. O concílio é uma questão da convenção batista, né? Uma questão mais, vamos dizer assim, burocrática, porque nós sabemos que ele já ele é vocacionado a pastor, ele tem servido como pastor, mas tem a questão do concílio, uma questão mais burocrática no sentido de organização, né? Então vai ser votado esse concílio, sobre a aprovação do concílio. Então nós vamos estarmos lá às 9 horas, vai começar a assembleia, e é muito importante. Então no domingo que vem nós vamos fazer o culto aqui à noite, 7 horas da noite, tá? Então, em vez de fazer o nosso culto de manhã, nós vamos estar fazendo às 7 horas. Qualquer dúvida, nós estamos no grupo lá, nós vamos conversando, mandando os recados também nos grupos, mas para a gente poder estar alinhados por aqui, né? A gente já compartilha a informação então, sim, nós estamos convocados, tá? Não é um convite, não. Nós precisamos estar lá para estar junto com o nosso pastor e ter esse tempo de... E é um processo muito importante para nós, tá, gente? Porque nós, né, Deus tem direcionado a nossa igreja a ser uma igreja independente, né? Começar a ter cortar um pouco o cordão umbilical, né, com a central, no sentido de que nós crescemos como igreja, né? Esse tempo que nós estamos com eles é um tempo muito abençoador, foi uma bênção para nós, né? Em todos os sentidos, mas agora chegou um tempo também que a gente está nesse processo, né, de independência. Então esse é um passo para a gente poder estar entrando nesse fluxo. Amém? Vamos colocar em pé. Mais alguma coisa, Ricardo? Vamos colocar em pé então e orar. Pai, que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam com todos, que nós possamos estar diante do Senhor durante essa semana, refletindo sobre aquilo que o Senhor tem nos dado, nos orientado através dessa carta de Efésios, especificamente nos versículos que nós lemos hoje, que nós expomos. Que o Senhor leve toda a sua igreja em segurança, cuidado, que essa semana possa ser uma semana cheia de experiências com o teu Espírito, que ele possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que nós precisamos alterar na nossa vida, que nós precisamos mudar, e que o teu nome seja glorificado. Cuide do nosso pastor, que estará retornando também no final do dia, durante o dia. Que o Senhor cuide dele em todo momento, nessas estradas, que o Senhor traga ele em segurança, que nós possamos também colocar diante do Senhor e orar pelas programações da igreja, por todo o processo que nós estamos passando aqui, que teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Isso aí.
32.